Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Chamar Everton, esse é o terceiro vídeo da série sobre programação reativa e hoje a gente vai fazer uma chamada assíncrona para buscar os dados de uma API. Por exemplo, a gente vai pegar a temperatura que está lá em Marte, ok? Bom, se vocês não viram os outros dois vídeos, eu vou colocar na descrição aí. E já vamos começar direto aqui, eu já vou começar colocando aqui as dependências do retrofit, né? Eu deixei separado aqui, cadê? Deixei separado aqui. Vamos colocar lá no Gradle nosso, rapidão. Bom, aqui a gente tem três bibliotecas, o retrofit normal, né? O core dele. Aqui a gente tem o conversor para a gente poder pegar um JSON e transformar em objetos de uma classe Pojo. E aqui a gente tem uma outra biblioteca, mais para frente eu falo para vocês o motivo da gente estar utilizando ela. Tudo bem? Bom, já sincronizei, vou criar rapidinho aqui uma interface que vai ser que vai descrever a chamada que a gente vai fazer. Bom, aqui a gente quer uma interface, eu vou chamar aqui de Mars Service. Mars. Isso, vamos criar aqui rapidinho, ó. Se a gente dar uma olhada aqui, a gente tem uma APIzinha aqui que permite a gente buscar a temperatura que está lá em Marte. Esse aqui é o endereço, endpoint. No caso, esse daqui vai trazer o relatório das últimas condições de lá. Então, ó, a gente tem um objeto aqui, Py, e dentro desse objeto Py a gente tem um outro objeto chamado report, que aí tem essas propriedades aqui. Vamos pegar aqui a temperatura mínima, né? Tá menos 76 lá, tá bem agradável. E a temperatura máxima aqui de 1. Primeiro eu vou mostrar para vocês como se a gente estivesse usando o retrofit normal, da forma normal. Eu vou passar rapidão sobre esses conceitos do retrofit, mas se você ainda não ouviu, por exemplo, eu já gravei um vídeo sobre isso. Aqui no caso está um vídeo que eu mostro certinho, discuto os conceitos sobre como usar o retrofit JSON para consumo de APIs. Vamos voltar lá e aqui eu vou rapidão. Então eu vou declarar uma string aqui, ó, que eu vou chamar de Mars API Base URL, que vai ser igual a quem? Minha URL base aqui, esse cara aqui. Que eu tenho que terminar com barra, tudo bem, pessoal? Agora aqui, o que a gente vai fazer? Se a gente estivesse usando retrofit normal, né? Vou ter um método chamado latest. E o que esse método vai fazer, pessoal? Ele vai me retornar, por exemplo, uma chamada assíncrona, tá? Essa chamada assíncrona vai ter alguma coisa, sei lá, vou chamar aqui de Mars Response, por exemplo. Tá? Agora a gente vai começar a projetar as nossas classes Pojo que vai receber essa estrutura de JSON aqui. Então, Mars Response aqui é como se eu estivesse abstraindo aqui todo esse objeto Py. Só que dentro do Mars Response eu vou ter um report, que dentro desse report eu tenho aqui as propriedades. Então, antes, deixa eu só falar aqui, quando eu chamar esse método, na verdade, né, a gente vai fazer um get no endpoint latest. Isso, né? Aqui. Por quê? Da onde que está vindo isso daqui, ó? Tem a base, a URL base, mais isso daqui. Então, bom, preciso criar esse Mars Response aqui. Vou criar lá Mars Response. Tá vendo? Dentro dele que eu tenho? Eu vou chamar de Mars Report. E o nome aqui vai ser Report. Por quê? Porque o nome desse cara aqui está Report, tudo bem? Então essa classe vai abstrair isso daqui. Então tem minTemp, maxTemp, esse cara aqui. Deixa eu pegar alguns atributos aqui porque eu vou acabar esquecendo mesmo. Então agora vamos criar então uma nova classe aqui. Qual a classe? Mars Report. Opa, errei. Mars Report. Tá? Eu vou ter algumas propriedades aqui, deixa eu ver o nome delas aqui. Então tá lá, public string a data
Eu vou colocar aqui um double de min temp e eu vou colocar um public de max temp. Beleza. Eu importo aqui. E agora quando eu clicar nesse botão aí, então a gente vai chamar a API, tudo bem? Então eu vou criar o meu retrofit como se eu estivesse usando normalmente. Retrofit.builder. Vamos fazer o seguinte aqui, a gente vai utilizar aqui o serializador, né? Qual o serializador que a gente vai utilizar? O deserializador, o JSON converter factory, .create aqui, a base, a URL base que a gente vai usar, que está lá no nosso mar services, né? Ponto aqui, aquela constante que a gente declarou lá, ponto build, isso aí. A gente criou o nosso retrofit aqui. Agora a gente vai criar um objeto aí que implementa aquela interface mar service, que deveria ter criado no singular isso aqui, né? Tudo bem, já foi. Mar service retrofit.create qualquer interface mar services.class. Beleza. E agora, então, a gente vai chamar, como se a gente fosse chamar, chamar não, a gente vai obter um objeto que futuramente vai fazer a chamada dessa API. Então, é um call de mar response, ó. Porque se eu olhar aqui na minha API, é justamente o tipo que está sendo retornado. Então, vou chamar de call aqui, é igual a o meu objeto mar services aqui, ponto latest. Isso. Beleza, se eu executar o meu programa, aqui não vai acontecer nada, né? Eu tenho que fazer eu tenho essa chamada, tenho que mandar executar essa chamada, vamos dizer assim. Então, call.enqueue, aí você define o callback que vai ser executado quando você tiver o retorno dessa API aqui. Então, aqui no caso do response aqui, ó, a gente já tem um objeto response que lá dentro dele vai ter um mar response que vai ter um report que vai dar acesso para a gente a aquelas propriedades lá. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar toast.makeText, match.dis, vou mostrar, por exemplo, response.body. Olha lá, tem o report, ponto, por exemplo, temperatura máxima, tá? Deixa eu concatenar com vazio aqui, porque clicar um double. Aí eu vou colocar um chart aqui, ponto show. Isso daí. Então isso aqui vai ser executado quando a API retornar, né? Rapidão, vamos lá no manifesto, vamos colocar a permissão de internet, isso daí. Vamos executar esse cara aqui para ver se a gente estivesse usando o retrofit normal, seria dessa forma. Tem que retornar aqui a temperatura máxima está 1, né? Vou clicar em testar aqui. Ah lá, 1. Beleza. Então esse aqui seria o retrofit normal. Agora então, pessoal, vamos fazer utilizando um observador. Tá? O que a gente vai mudar aqui? Eu vou lá no meu serviço e ao invés dele retornar um call, né, algo que vai chamar essa API, a gente vai retornar aqui um observável. Tá? Bom, isso aqui vai quebrar o meu código aqui, né? Aqui, obviamente, eu tenho que ter um observável de mar response, que eu vou chamar aqui de, sei lá, response. Que na verdade já é observável, né? Observer não. Observável. Isso daí. Bom, beleza. Esse código aqui eu não vou usar mais, vou deixar ele aqui para baixo porque depois eu vou copiar esse toast.
tá? Bom, aqui pessoal, se eu executar até aqui, não vai acontecer absolutamente nada, ele não vai fazer a chamada, né? Lembra que um observável só emite os dados quando um observador se inscreve a ele. Então, enquanto não me inscrevi a ele, não vai acontecer nada. Então vamos lá. Observável, ponto. Agora a gente precisa então criar um observador, para inscrever um observador nesse observável para que seja gerado algum código, para que seja retornado algum resultado. Então a gente vai utilizar o subscribe e aí a gente vai passar então já um action1 de marResponse, tudo bem? Então aqui é o código que vai ser executado então quando a API retornar o resultado. Então eu vou copiar o toast aqui, né? Esse código está aqui embaixo, não preciso mais. O que a gente vai fazer aqui? Esse cara aqui, né? Então aqui eu tenho um objeto marResponse, então vou trocar aqui, ó, marResponse, né? Não tenho mais o body aqui, já tenho direto report.maxTab. Beleza. Se a gente executar isso aqui, não vai dar certo. Porque na hora que eu inscrevi um observador ao observável, ele vai fazer a chamada. Só que, por padrão, a chamada, né, a execução aqui do observável, vamos dizer assim, ela é feita na mesma thread na qual o observador se inscreveu a ela, né? E aqui a gente está na UI thread do Android. Então, deixa eu dar uma olhada aqui nos meus erros. Ah, tá. Primeiro, né? Aqui ele está falando que não está conseguindo criar um call adapter por esse observável. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que a gente estava utilizando essa dependência, que eu ia falar para vocês mais para frente, ó, essa dependência aqui. Então chegou a hora de utilizar ela, né? Aqui então a gente vai colocar um add call, isso mesmo, adapter factory. Aqui a gente vai colocar rxjava call adapter factory.create. Tá? Isso aqui é para ele poder retornar um observável, tá bem? Então deixa eu dar um stop aqui de novo, vamos rodar de novo, que agora vai acontecer o erro que eu queria mostrar para vocês, que é o erro em relação à thread, a execução da thread, né? Então ó, ainda assim vai dar erro, né? Se eu dar uma olhada no erro agora, ele vai falar que assim, ó, você não pode fazer uma execução de algo relacionado à rede na sua main thread, né? Porque isso causaria bloqueio da thread, da nossa UI thread. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, ó? Antes de eu dar o subscribe, eu preciso dar o subscribe, eu vou dar um negócio, eu vou escrever assim, ó, subscribe on. Aqui, na verdade, a gente vai falar a thread que a gente quer executar esse código. Olha que bacana, tá? Então, schedulers, ponto, ó, na thread de computação, né? Na thread de I/O. Então, é muito bacana isso daqui, isso aqui é algo mágico, porque assim, você consegue ir processando, lembra daquele processamento em cadeia que a gente viu no último vídeo? Então vamos supor que você queira fazer uma chamada na rede, você faz aqui em uma nova thread. Aí depois você quer pegar esses dados e processar esses dados. Você vai trabalhar então, alterar a execução disso daqui para uma thread de computação. Aí você quer gravar esse resultado em um arquivo, e depois você muda isso daí para uma thread de I/O, tá? Depois você quer mostrar isso daí para o usuário. Aí a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês como que a gente observa na UI thread. Então beleza, se eu executar isso daqui, agora eu vou ter provavelmente um outro tipo de erro. Vamos lá. Então a execução vai ser feita em uma nova thread. Só que o que acontece? Depois ele vai tentar fazer um toast, que é atualizar a interface gráfica. E aí vai dar um outro problema, porque eu não posso atualizar a interface gráfica em uma outra thread, só posso fazer isso na UI thread. Então para isso eu tenho um método aqui, ó, .observe on.
Então aqui é a thread que o observador vai executar. Então aqui a gente tem Android schedulers ponto, ó, main thread, tá vendo? Vamos lá de novo, hein? Opa, agora retornou certinho, né? E se eu tirasse, por exemplo, aqui o meu Wi-Fi, tá? E clicasse aqui, por exemplo, ó, lembra que o Action One não retorna um erro, né? Ele já lança essa exceção, tudo bem? Ó, então o que eu poderia fazer aqui? Se eu quiser um callback que vai ser executado quando acontecer algum erro, né? De fazer. Então aqui na verdade, ao invés do Action One, subscribe, eu vou colocar aqui um new observer, tá? E aí eu tenho aqui algo para ser executado quando chegou algo para mim, quando o observável emitiu dados, né? E aqui, deixa eu colar aqui e aqui um toast para falar que aconteceu algum erro, né? Erro. Vamos lá. Olha lá, né? Conexão falhou, restabeleço aqui meu Wi-Fi, clico de novo e ele retornou o valor certinho. Bom pessoal, esse daí era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, valeu, até a próxima.